Então, gente, então estou muito feliz aqui de receber com vocês a Camila Dias, que ela é proprietária da Boutique do Gato, da Boutique do Dog. Eu sei que tem mais negócios aí, a mulher faz tudo. E a Camila, então, é CEO e fundadora da Boutique do Gato, da Boutique do Dog, da distribuidora Rio New Pet. Ela é bacharel em administração com pós em psicologia organizacional e MBA, gestão empresarial. Em pouco tempo, ela atua mais de 13 anos no setor de produtos premium para pets, liderando estratégias de e-commerce digital, como a gente já viu hoje esse conceito, branding e marketing digital. Como mentor e palestrante, ela apoia empreendedores, impulsionando negócios inovadores e sempre centrados no cliente. Concierge e-commerce, atendimento humanizado no mundo digital. Camila Dias, é com você! Aê, turma, mais palma! Aê! O atendimento humanizado, ele não morreu. Tem minha foto aqui em preto e branco, para vocês lembrarem disso, que é muito importante. Era uma vez uma jovem de 20 e poucos anos que sonhava em palestrar num evento como esse, no Sebrae. Só que eu não era um case de sucesso, eu não era ninguém, eu não tinha uma formação clássica, não estudei nas melhores faculdades, não sou herdeira, não tinha nenhuma oportunidade, mas eu tinha uma vontade muito grande. Eu nasci querendo ser empresária, desde criança comecei a empreender com 12 anos de idade, e esse era o meu sonho, falar, ensinar. Eu falava muito, as pessoas julgavam isso, que eu falava demais, é uma criança agitada. Então eu fiz um Empretec no Sebrae em 2011, recomendo para quem quer empreender, é uma imersão maravilhosa. E aí eu falei, agora eu vou abrir as portas para mim, agora eu vou chegar lá no Sebrae. Mas isso demorou bastante tempo. Esse ano era 2009, estamos aqui em 2025, vou realizar esse sonho e vou compartilhar minha história com vocês. Então, eu sou Camila Dias, boa tarde pessoal, tudo bem? Estão animados, pessoal? Eu quero conhecer o público, eu quero saber aqui quem já é empreendedor. Levanta a mão. Quem é empreendedor de serviços? Quem vende produto? Quem vende no e-commerce? Quem vende no e-commerce e loja física também, os dois. E só loja física? Então tem uma galera boa aqui que vai aproveitar meu conteúdo, né? Então vou compartilhar, né, a minha história com vocês. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo, tem muita coisa bacana aí para falar hoje. Vou falar de IA também, né, gente? Né? Não pode falar só do humano, e lembrar, teremos agentes interessantes para ajudar a gente no futuro a se multiplicar, né? A gente agora vai escalar a gente mesmo, né? Eu vou falar um pouco disso aqui também, que a gente só fala em escalar negócio, né? Mas como é que escala a gente mesmo, né? Essa daí foi uma palestra que eu dei, né? Já que eu não tinha oportunidades, eu resolvi criar as minhas oportunidades. E eu resolvi criar um monte de eventos lá em 2016, no Rio. Sou carioca, mas moro aqui em São Paulo há 6 anos. E aí eu inventei, falei, vou criar os meus eventos para os tutores, né? Para os consumidores finais, porque ninguém me dava oportunidade. Então eu inventei meus próprios eventos e com isso eu tive uma visibilidade, fui convidada para palestrar para jovens, futuros veterinários. Então esse auditório inteiro aí eram de futuros veterinários. Palestrei em várias semanas acadêmicas no Rio, foi um prazer. E nessa época eu falava sobre o mundo digital, né? Presença digital do veterinário, principalmente para ele não confundir nas redes sociais pessoais dele, com o negócio dele, né? Então esse foi um público incrível. Inclusive essa semana uma cliente que estava nesse público fez uma compra comigo. Ela estava naquela feira, naquele evento e tal, era esse evento aí. Então ele já me apresentou, né? Quem é a Camila Dias, eu estou desde 2012 na Boutique do Gato. Fundei, né, a primeira loja, eu era só chamada de maluca, porque eu comecei a vender vídeo, live e-commerce eu já faço há 10 anos, desde que existe o recurso. Eu vendia pelo que tinha, né, grupo do Facebook, não existia o WhatsApp, não existia nada disso. Então vou detalhar, né, mais na frente como que evoluiu a tecnologia
tecnologia, né, ao longo desses anos, e nos últimos 3 anos eu estou estudando bastante tecnologia, bastante ferramenta, falando com bastante empresas, né, porque hoje, né, é mais difícil empreender, hoje é mais fácil, porque a gente tem a tecnologia, né, diferente de 3 anos atrás, só que hoje é muito mais difícil, porque você não sabe qual é a tecnologia que você precisa, e nem se aquela empresa que está te vendendo a tecnologia vai fazer o negócio funcionar. Então já rasguei bastante dinheiro contratando gente errada, empresa errada. A gente não fica aí nessa tentativa, não fica quebrando a cabeça. Eu tenho certeza aqui que todo mundo já passou por isso, né? Rasgou um pouquinho de dinheiro, mas não é rasgar dinheiro, é investir no aprendizado. Então a gente erra e depois a gente aprende. Assim que eu comecei a boutique do gato, né? Minha mãe era protetora de animais e aí ela fazia adoções e aí eu resolvi que eu tinha que empreender para ajudar minha mãe a manter o projeto dela, né? Na época eu ainda era CLT e aí eu criei para a marca dela, para os souvenirs, canecas, essas coisas e depois eu criei a boutique do gato no ano seguinte. Então assim que a gente começou pequenininho numa barraquinha, né? Eu era muito chamada de camelô, mas na escola eu também era, porque eu já vendi tudo, chocolate, bijuteria, roupa. Tinha uns amigos ricos ali, quando eu tinha 20 e poucos anos, então eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uns amigos ricos. Então eu pegava as roupas, as coisas que eu trabalhei em indústria de moda, né, com 20 e poucos anos eu formei em moda, e aí eu recebia em mercadoria. Falava, não, me paga salário, não, porque na época era 300 reais o salário mínimo. Falava, não, dá mercadoria que eu vou fazer o dinheiro multiplicar. Então eu senti dessa veia de um empreendedor. Então a gente começou assim, né, hoje já faço visitas em feiras internacionais desde 2017. Não tinha dinheiro, tá, gente? Então, esse negócio de, preciso de dinheiro. Não, você precisa ter vontade, cartão de crédito, parcelar tudo e dar um jeito de trazer alguma coisa para vender, para pagar viagem e tá tudo certo. Então, eu brinco que a minha carreira artística internacional, ela começou em 2017, quando eu comecei a ir nessas feiras e foi um network incrível que eu vou contar para vocês mais na frente. Isso daqui é uma foto de agora, né, no caso eu acabei de montar a minha loja na Lapa, 50 metros quadrados, dentro do storage, de galpão, todo mundo conhece, né, achei incrível que agora eu vou fazer a minha operação de e-commerce e também em formato loja, né, já tive durante alguns anos showroom dentro de um escritório, atendimento hora marcada, isso era muito disruptivo, né, porque o meu atendimento era muito personalizado e as pessoas não entendiam bem como é que era esse negócio de eu ter que agendar uma hora para ir na pet shop para comprar produto do meu gato, né? Mas o gateiro, que a gateira raiz, ele quer ter um atendimento diferenciado. Então, do lado de cá, era a minha loja no Rio de Janeiro, eu tive primeiro de cá, a primeira foto, 4 metros quadrados, depois eu peguei na frente 4 metros quadrados, mas por questões também de saúde, a minha tia que cuidava da loja, ela precisou se afastar, carregava muito peso, né? Então a gente encerrou as atividades da loja no passado. E a gente ficou quase um ano sem loja nenhuma, só no online ainda também. Eu tinha os escritórios showroom até 2020, Rio e São Paulo, né? Foi quando eu vim morar aqui no final de 2019, chegou a pandemia, né? Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Para mandar três aluguéis, 3 condomínios, 3 IPTU, faturando 30 mil, né? Que eu faturava na época. Né? Tinha o meu da meu apartamento e tinha os 2 escritórios, né? Então eu tive que fechar tudo e me reinventar, e graças a Deus deu tudo certo. E a empresa está crescendo, né? Eu não tenho terceirizados, tá, gente? Então, eu não contratei um monte de gente, eu contratei uma coisinha de cada vez, fui testando uma coisinha de cada vez, né? E vou contar o que funcionou esse crescimento. Então, hoje eu vou compartilhar aqui com vocês 5 lições que eu aprendi, né, com o passar dos anos, que é o atendimento humanizado, a diferenciação, o range, a tecnologia e o upsell. Vou mostrar como que eu faço na prática e como que vocês podem ter ideias aí pro negócio de vocês também. Conexões genuínas, essas são as 3 marcas que eu tenho, né? O Pet, como ele falou, a gente está mais focado em serviços, mentorias e também a parte de distribuidora. Tem marcas que eu importo com exclusividade, estou atendendo alguns pequenos lojistas que, assim como eu, também querem vender só para gatos no Brasil todo. Então a gente só trabalha com pequenos empreendedores e dessa forma. Conexões genuínas, gente, isso aí é muito importante, porque isso é o que todo mundo fala, né? A gente precisa realmente conectar com o nosso cliente. É muito legal, né? Talvez muita gente falando de marketplace e tudo mais, eu não tenho nenhuma experiência com marketplace, não vendo pelo marketplace, vendo só em loja própria. Demorou quase uma década, né, para minha empresa deslanchar, até por conta de que eu não tinha tantas tecnologias como eu tenho hoje. E
Mas o marketplace ele é uma coisa impessoal. A gente vai lá, quer comprar, daí tem muita gente por case de sucesso, de marca própria e tudo mais, vai querer ter mais possibilidade nesse conteúdo, mas tem uma conexão, às vezes tão genuína no e-commerce, pura e simplesmente. Então você tem que criar uma conexão genuína com o seu cliente, seja gravando conteúdo, seja falando nos stories, seja postando no seu dia a dia, seja falando com ele no WhatsApp, que eu acho que a maioria dos pequenos empreendedores conseguem ter uma conexão genuína ali, pelo menos com os 20 principais clientes, a gente sabe o que é o nome do cliente de cabeça, né, pessoal? Eu acho que isso todo mundo sabe, todo mundo balançando a cabeça aqui. Então a gente tem que criar conexões genuínas e verdadeiras. O que é o concierge e-commerce? Eu ouvi esse termo no outro dia numa palestra que eu falei, gente, todo mundo faz isso, mas ninguém sabe o que é isso, né? Eu fiquei intrigada, falei, vou botar esse nome bonito na minha palestra, vai atrair um monte de gente curiosa para saber o que é concierge e-commerce. Como nosso amigo explicou, o concierge do hotel, todo mundo conhece e tal, o concierge e-commerce nada mais é do que a gente vender o nosso produto, o nosso serviço, aquilo que a gente já é especialista, explicando para o nosso cliente o nosso serviço, o nosso produto. Então quem vende um serviço médico, vai explicar o diferencial do tratamento médico. Se ele vende um produto para carro, ele vai explicar por que ele precisa daquela peça de carro. Eu, no caso, vou explicar por que o meu cliente precisa comprar um brinquedo X, Y, Z, por que o meu cliente precisa comprar o melhor alimento, né? Por que aquele alimento vai ser saudável para o gato dele que tem alergia, né? E dentre outras coisas, sem entrar no mérito veterinário, porque eu não sou veterinário, então eu também não atropelo o trabalho do coleguinha e nem do comportamentalista. Então é um trabalho em conjunto. O veterinário indica, o comportamentalista indica e eles vão encontrar os melhores produtos lá na minha loja. Então o concierge, como você esse atendimento personalizado, né? Porque o que você escuta em todas as palestras, eu vou um monte de evento, o que vale hoje é o tempo do cliente. O cliente quer resolver uma dor, que é o quê? Ele não tem tempo, ele quer que alguém resolva, ele quer que alguém diga para ele, como no meu caso, ó, seu gato tem alergia a frango, eu tenho esses 20 itens aqui, bater isso, petisco, isso, aquilo, ele vai decidir o que ele vai comprar. Mas se eu já dei 20 opções, ele já vai ficar lá no meu site rodando 3 horas, porque ele vai rodar e vai embora, porque ele se perdeu. Ele viu tanta coisa que ele achou legal, eu vou pesquisar aqui no veterinário. No meu caso, o veterinário dele não está atualizado, não sabe nem que existe aquilo que eu vendo, então fica difícil, porque eu também crio demanda, e eu vou falar disso mais na frente. Essa transformação digital em 13 anos que eu acompanhei, né? A gente começou ali no Facebook, eu devo ser a primeira criadora de conteúdo no mercado de felinos, com total certeza. YouTube, Instagram, isso tudo, mas eu não tinha dinheiro para ficar investindo, como grandes influencers, né, investiram durante muito tempo. Então tudo meio que cresceu organicamente. E no meio desses 13 anos, né, que a gente teve a criação do WhatsApp, hoje milhões de ferramentas, mandando mensagem já direto no WhatsApp do cliente. Milhões de coisas, ferramentas que hoje você está ali na palma da mão do cliente, que facilita, né, a vida da gente que está vendendo. Mas imagina hoje, quem está empreendendo há 5 anos, imagina vocês 10 anos atrás não tendo nada disso, como vocês iam vender? Entendeu? Então era o quê? O boca a boca, era indicação, era agradar, né, o seu cliente e ainda assim isso dá bastante dinheiro. Só que não adianta o cara te indicar e você atender uma bosta, né? Você não responder, né? Você não tá ali, você não tá disponível, você não tem um vídeo para encaminhar pro cara, então é tudo muito complicado, né? Porque o cara precisa de uma informação para comprar, precisa ser convencido. Que hoje você tá navegando aí, tá concorrendo com um monte de gente. E um monte de gente bosta. Tem muita gente bosta, né? Desculpa aí que eu sou carioca. Vou tentar não falar palavrão, vou tentar, vou me esforçar. Tô ensaiando pra isso, tô quase paulistana. Porque toda palestra que eu vou cair falar, daí pum, falo palavrão, sempre. Mas tem muita gente ruim, né? A gente se compara muito a isso. O fulano tá ganhando dinheiro, o fulano tá rico, o fulano não sei o quê. Tem muita gente ruim ganhando
programa Meu Gato Endiabrado, então quem é gateiro conhece